sou o professor Tamisi Rocha e hoje nós vamos falar da segunda parte do vídeo de uma breve introdução à física. Vamos falar sobre os ramos da física. Ó, a mecânica foi dos primeiros fenômenos físicos que o homem estudou. Por quê? Pela facilidade, né? Corpos que estão em movimento, que estão parados, forças e etc. Eram situações, fenômenos físicos muito comuns no dia a dia, tá? Então a mecânica ela é antiga e ela estuda o movimento e as condições em que ele se realiza, tá? Nós temos aí, por exemplo, né, um carro, né? Perceba que existe aí alguns conceitos de física, né, como a força de atrito, né, que segura o carro na pista, né, o atrito entre o solo e os pneus, né, o próprio carro, né, que realizando um movimento, fazendo uma curva, tudo isso faz parte do estudo da mecânica. Nós temos aí, ó, na segunda figura, um imenso bloco de gelo, tá? Ou como a gente conhece, né, os icebergs, tá? E quando a gente diz que se a gente só vê a ponta do iceberg, né? Então é verdade, porque olha só o que tem abaixo de um iceberg, né? Então realmente a gente só vê a ponta. E aí esse iceberg ele está em equilíbrio hidrostático, tá? Que é mecânica também, dinâmica, mecânica dos fluidos, tá bom? Ó, vemos aí um homem se equilibrando na corda, né? Com um bastão, o lançamento de um foguete, cabo de guerra, né? Então são fenômenos muito cotidianos, tá? Que a mecânica estuda. A aplicação de uma força para empurrar um objeto, uma caixa, enfim, tá? Então a mecânica ela é muito importante para a física, tá? E eu diria que Newton, no século XVII, ele sintetizou as leis da mecânica, né? Em 3 leis, que são as famosas leis de Newton. Bem verdade que um pouco mais à frente nós tivemos mais 2 formulações importantes na mecânica, que é a formulação lagrangiana e a formulação hamiltoniana, ok? Mas essas formulações a gente só aprende quando a gente estuda física avançada no ensino superior. Bom, outra área muito importante na física é a termologia, ou melhor, a termodinâmica, né? Que estuda o calor e as suas aplicações. Então, a termologia vai se debruçar sobre calor, sobre energia interna de sistemas de bilhões de partículas, temperatura, certo? Vai estudar os gases. E depois que isso é bem compreendido, a física vai usar tecnologia baseada em estudos termodinâmicos, tá? Como motores a vapor, barcos a vapor e etc. Motores de carro, né? Motores a explosão, tudo processo termodinâmico, o refrigerador, o ar-condicionado, tá bom? E temos aí o Sol, né? Que se a gente vai falar em termodinâmica, as estrelas possuem todos os processos termodinâmicos possíveis e impossíveis, digamos assim, tá? Toda a termodinâmica acontece numa estrela. É um sistema altamente complexo de se estudar, certo? Um sistema de infinitas partículas, certo? E todos os fenômenos termodinâmicos acontecem nas estrelas. Né? Temos aí mudança de estado físico, né? Na matéria. Temos os gases, que é outro ponto também muito importante na termodinâmica, que é estudar a mecânica dos gases. E temos as aplicações tecnológicas, né? Como eu acabei de falar há pouco, né? Com o conhecimento aprofundado da termodinâmica, o homem consegue construir máquinas que funcionam baseadas nos princípios termodinâmicos.
Aí vem a ondulatória, né, que estuda as ondas mecânicas e o som. Bom, na verdade, tem até um erro aí, digamos, ou uma redundância, melhor, erro não, uma redundância. Porque o som é uma onda mecânica, né? Eu vou até corrigir depois esse slide aí, tá? A ondulatória estuda as ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? E entenda-se por onda mecânica, uma gota que cai numa água parada, formando padrões ondulatórios, como você pode ver aí na figura. O som, né, que também são ondas mecânicas, né? Uma corda, né? Você fazendo um movimento, esticando a corda e fazendo um movimento vertical para cima e para baixo, você tem a propagação de um pulso ondulatório, tá? E a natureza, ela é muito interessante porque ou as coisas são partículas ou as coisas são ondas, né? Então isso é bem bacana. E também existem coisas que são partículas e são ondas, né? Que segundo a mecânica quântica, o elétron, por exemplo, ele pode ser entendido como partícula ou como onda, tá? Então é importante conhecer as características ondulatórias e os fenômenos. Né? Tem um exemplo aí, né? Que eu acabei de falar, a gota de água pingando na água parada, formando padrões ondulatórios, né? Tem umas ondas do mar também, né? Temos o sonar, a tecnologia sonar, né? Que os navios utilizam, que foi uma tecnologia inspirada nos morcegos, tá? Eles emitem um pulso de onda sonora para dentro do oceano e esse pulso bate em algum obstáculo e reflete, tá? Retornando para o navio, e com isso você calcula a distância que aquele objeto se encontra do navio, né? Então, foi graças a essa tecnologia do sonar que os submarinos foram detectados em guerra, né? E os morcegos, eles se baseiam através disso, né? Ele emite pulsos sonoros que está abaixo do limite que o nosso ouvido consegue captar, né? Ou seja, na região de infrasom. E aí esses pulsos batem nos obstáculos, refletem para o ouvido do morcego e o morcego sabe exatamente a distância em que ele está daquele obstáculo, né? Fazendo com que ele não venha colidir com esse obstáculo, tá? Porque a visão dele é praticamente zero, tá? Ele se orienta a partir de pulsos sonoros que ele próprio emite. Temos o som, né? Que é o que a gente ouve, né? O mecanismo do som ele é interessante porque existe uma diferença de pressão nas moléculas de ar, fazendo com que se propague uma onda sonora, tá? Eu não vou detalhar muito, tá? Porque a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, a onda é mecânica porque ela precisa de um meio para se propagar, tá? Então, essas diferenças de pressão, quando nós falamos, é que gera esse fenômeno ondulatório, esse fenômeno sonoro. Temos a óptica, que estuda o comportamento da luz, tá? E aí, também vamos entender como que a luz é formada, né? Como que a partir desse entendimento da óptica o homem consegue construir tecnologias importantíssimas como telescópios, microscópios, lentes, máquinas fotográficas e etc. Tá? Temos aí os espelhos, né? Que é um fenômeno óptico, as lentes que servem para ampliar, né? Objetos pequenos, os telescópios que servem para observar o universo. Temos o prisma de Newton, né? Que a partir desse experimento que o Newton fez, que ele mostra que a luz branca, né? Essa luz que vem do Sol, ela é formada por 7 cores, né? Então, quando ela passa por um prisma, essa luz branca ela é decomposta nessas cores aí e mais outras, tá? Bom, o eletromagnetismo, que é uma área extremamente importante, né? Porque tudo hoje
né, em termos de tecnologia, precisa da eletricidade do magnetismo, ou melhor, né, do eletromagnetismo, tá? Para que as coisas funcionem, para que a gente possa avançar, né, para que a gente possa evoluir tecnologicamente, tá? Então, a eletricidade está presente em tudo nas nossas vidas, né? Seja no computador que você tá vendo aí agora e assistindo essa aula, né? Seja no ar-condicionado que é ligado a uma tomada de energia, uma lâmpada e etc. Temos aí uma figura mostrando a eletricidade, né? Por meio de um arco voltaico. Temos as descargas atmosféricas, né? Como os relâmpagos. Temos os ímãs, que possuem propriedades magnéticas, tá? E mais tarde, né, quando o pessoal se aprofundou bastante no estudo da eletricidade e magnetismo, foi observado que eletricidade e magnetismo são fenômenos de uma única natureza, tá? Ou seja, eletricidade pode gerar campo magnético e campo magnético variável no tempo pode gerar eletricidade. Então são fenômenos de mesma natureza. Por isso que a gente junta e fecha com eletromagnetismo. Temos aí o campo magnético da Terra, né? Que é muito importante para manter a vida aqui, certo? Porque esse campo magnético, a principal função dele é servir de barreira contra partículas que vêm altamente energizadas dos ventos solares, né? Então, essas partículas, como são eletrizadas e altamente energizadas, interagem com esse campo magnético, fazendo com que um percentual muito grande dessas partículas sejam desviadas. E temos a física moderna, que é a física do início do século passado, tá? Que traz teorias muito importantes e muito perturbadoras no bom sentido, né? Aí a gente vem com a teoria da relatividade de Einstein, a gente vem com a teoria quântica, né, que são os pilares da física moderna, tá? Mecânica quântica e relatividade geral, certo? A mecânica quântica vai se debruçar sobre o mundo atômico, né, o mundo das partículas elementares, tá? E vai mostrar que a física, a mecânica que ocorre nesse mundo atômico é totalmente diferente da mecânica que ocorre aqui no mundo macroscópico, tá? E que se nós utilizarmos a teoria de Newton para descrever fenômenos quânticos, a gente não vai conseguir, tá? Porque a teoria de Newton, na verdade, em última análise, é um caso particular da teoria quântica aplicada no mundo macroscópico, tá? E a relatividade, que vai estudar principalmente a velocidade da luz, né? Como que seria partículas que viajam próximas à velocidade da luz, né? Que efeitos isso poderia ter? E aí Einstein mostrou que alguns efeitos muito difíceis de acreditar acontecem, né? Como por exemplo a dilatação temporal, né? Ou seja, o tempo passa mais devagar para partículas que andam a velocidades próximas à da luz, né? A contração do espaço, né? Enfim, são consequências diretas, tá? da altíssima velocidade, beleza? Que partículas podem ter. E também fecha com a teoria da relatividade geral, que vai estudar a gravidade, basicamente, né? Como que os corpos deformam o tecido espaço-tempo, né? No universo, tá? E isso foi uma teoria extremamente revolucionária, tá? Que na verdade é a melhor teoria de gravidade que nós temos até agora. Newton iniciou com isso, só que a teoria de gravidade de Newton foi uma teoria observacional, né, quantitativa, e a teoria de Einstein, ela além de trabalhar a parte quantitativa, né, usando uma matemática bem avançada, que é a matemática tensorial,
A teoria de Einstein de gravidade vai também se aprofundar nos aspectos qualitativos da gravidade, tá? Que é uma força ainda mal compreendida. Tá? Das 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade é que dá mais trabalho. Tá? Quer dizer, a força fraca também é uma força que é pouco compreendida, mas se sabe o suficiente para unificar, né? A força eletromagnética, a força nuclear forte e a nuclear fraca. Mas a gravidade, a gente tem um problema nessa tentativa de unificação. Tá? Isso é o que os físicos atualmente estão estudando a fundo, né? E aí propondo até teorias muito extremas, né? Como a teoria das supercordas, que vai tentar unificar, né, a mecânica quântica e a gravidade, certo? Para poder fechar uma teoria que explica tudo, né? Ou seja, a teoria do tudo, digamos assim. Tá? Mas é uma teoria que, experimentalmente falando, extremamente difícil de comprovar experimentalmente. Muito embora tenha uma teoria, né, um texto bastante atrativo, né, bastante interessante. Então temos a física quântica, né, que vai estudar o átomo. Temos a gravidade, né, relatividade geral, né? Veja aí o planeta deformando o tecido espaço-tempo. Temos teorias que são consequências, né, pelo menos das equações de campo de Einstein, né, como os buracos negros, buracos de minhoca, né? Então tem uma galera aí que especula muita coisa acerca dessas vertentes, digamos assim, né? Como a questão de você ir para pontos muito longínquos do universo, simplesmente atravessando um buraco de minhoca, né? Uma coisa mais ou menos como a gente vê isso aí, né? Ou conectando universos paralelos, enfim, né? Tem um pessoal que gosta muito de pensar sobre essas coisas, mas são coisas que estão muito longe de serem provadas, tá? Temos o domínio da radioatividade, né? Como urânio, e como que com esse domínio o homem aproveitou para gerar tecnologia, ou seja, gerar energia nuclear, tá? E como também o homem utilizou isso para criar uma bomba atômica, ou criar bombas atômicas, né? E temos a astrofísica, né, que é o ramo da astronomia que lida com a física dos objetos astronômicos, tais como estrelas, planetas, galáxias, meio interestelar e etc. Tá? Então, os astrofísicos estudam exatamente esses camaradas e mais um pouco, tá? Se a gente for listar aqui, são muitos campos de estudo, muitas linhas de estudo, né, que a astronomia estuda, tá bom? Temos aí o sistema solar, né, que é objeto de estudo da astrofísica. Temos um aglomerado de estrelas, né? Temos as nebulosas, que é onde as estrelas nascem. Milhares de estrelas nascem nessas imensas nuvens de gás e poeira. Temos a foto de uma galáxia, tá? Que é a estrutura que, pelo menos ao que se sabe, é o que a nossa galáxia Via Láctea deve ter, né? Seria uma estrutura em espiral, né? Uma galáxia espiral, mas não existe galáxias somente, né, com essa estrutura. Existem galáxias elípticas, né, de diversas outras estruturas, irregulares, etc. Tá? Existe uma classificação de tipos de galáxias. Bom, a física e a matemática, né? Por que isso? Né? Porque a física tem que caminhar de mãos dadas com a matemática. Pelo simples motivo, pessoal, de que eu preciso de uma linguagem para poder justificar os fenômenos físicos. Que linguagem é essa? Então a física, ela utiliza a matemática para provar os fenômenos físicos, ou para criar teorias físicas que não necessariamente sejam provadas, tá? Porque a matemática, ela ajuda bastante a inferir, tá? Por indução. Você pode
nem tem uma teoria que seja possível provar, mas baseado na equação que você tenha, você pode saber o que poderá acontecer, né, sem você precisar necessariamente ter que provar. Tá? Então, a matemática é fundamental para a física, porque sem a matemática, a física não é física, vira filosofia. Tá? E claro, por ser uma ciência, nós temos o método científico, né? Toda a ciência que nós conhecemos, ela se baseia no método científico. Nesse quadro aí vocês podem ver um fluxograma, né, de como seria um método científico. Então, primeiro você apresenta uma teoria científica, tá? Após apresentar essa teoria, você vai ver quais implicações, quais conclusões ou quais previsões essa teoria pode fornecer, certo? Uma vez que foi mensurado isso, então vamos criar experimentos para ver se realmente essa teoria faz sentido, tá? E claro, né, que a partir disso a gente pode ter descobrir novas coisas, né, ou novos fatos, tá? E esses novos fatos que podem ser descobertos têm que ser checados. Eles estão de acordo com a teoria? Se estão de acordo, você volta para a sua teoria, fechando aí, né, o circuito, né, digamos assim, né, fechando na verdade, comprovando que essa teoria ela tem base científica de sustentação. Mas, se esses novos fatos não corroboram com a teoria, o que, que a gente vai fazer? Vamos reciclar as hipóteses, vamos ver o porquê, né, que não deu certo. E uma vez que foi verificado isso, vamos fazer novas observações, vamos dar mais confiabilidade nas observações, vamos ter um cuidado maior nas observações, tá? E aí, tendo esse cuidado, a gente vai ver o que é verificável, vai testar se as hipóteses são verdadeiras ou não. E uma vez feito isso, tudo certinho, a gente fecha na teoria, tá? Esse é o método científico, é o método que a ciência utiliza para entender o universo que nos cerca, independente da área, se é área de exatas, de humanas, área biológica, não importa, tá? Tudo que nós estudamos é ciência. Bom, temos aí agora o Sistema Internacional de Unidades. Por que foi criado um sistema internacional de unidades? Porque em diversos países as coisas são medidas em unidades que são muitas vezes baseadas na cultura local. Por exemplo, Inglaterra e Estados Unidos medem o comprimento das coisas em polegadas. A China já mede em outra coisa, em PQ, a Rússia mede em outra coisa, Vesta. E aí a gente tem as equivalências, né, em metro, né, que seria, ou quilograma, né, se for unidade de massa, que corresponde ao Sistema Internacional de Unidades, né? Então, para que não haja essa confusão, então foi criado um padrão internacional, para que todo mundo que praticasse ciência trabalhasse utilizando as mesmas unidades. Então, vamos nos concentrar neste primeiro momento em 3 dessas unidades, que é a unidade de comprimento, que a gente vai padronizar como método, a unidade de massa, que vamos padronizar como quilograma, e unidade de tempo, que vamos padronizar como segundo. Essas 3 unidades aí formam o famoso sistema MKS, tá? M de metro, K de quilograma, S de segundo. Tá? Então, foi o que eu acabei de falar, né? Vocês podem ver aí. Ó. Tá? E é isso, gente. Eu queria agradecer a atenção de todos, tá? Não se esquece de inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar. E acompanhar as videoaulas que eu vou
disponibilizar aqui no YouTube para vocês. Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu e muito obrigado.